O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta. Este é o 6º episódio da série e ingressamos na 2ª temporada. Tratamos agora da pesquisa realizada em 2021 pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul sobre os sedimentos encontrados ao longo do Rio Paraná, que é o 2º maior rio sul-americano em seus 800 quilômetros. A iniciativa foi realizada em parceria com a ONG Rio Paraná por meio da expedição chamada Travessia do Bem, sob coordenação de Marcelo Figueiral, que foi responsável pela coleta com o objetivo de verificar as consequências das ações antrópicas, modos sustentáveis de economia circular e políticas públicas necessárias para sua revitalização. Nosso entrevistado é Frederico dos Santos Gradella, pesquisador e coordenador da área de Geografia Física Geomorfológica da UFMS, responsável pela análise do material coletado. Ele é mestre em Geografia, doutor em Geociência e pós-doutor em Geografia. Professor Frederico, obrigada por sua participação aqui no programa, E a primeira pergunta, que eu dirijo ao senhor, qual é a importância da bacia hidrográfica do Rio Paraná? Se eu explicar um pouquinho essa dimensão da importância. Tá certo. Olá, Sucena. Primeiramente, quero agradecer o convite, da gente poder apresentar um pouco o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre esse rio tão importante para o Brasil e para a América do Sul, que é o Rio Paraná. Então, de antemão, a gente aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas em especial, agradecemos o convite. Sucena, o Rio Paraná, ele tem uma grande importância porque ele é um rio, o segundo maior rio da América do Sul, e do Brasil, o Rio Paraná e a bacia hidrográfica como um todo do Rio Paraná, ela é a 2ª maior bacia hidrográfica do Brasil e da América do Sul, só perde para a bacia amazônica, Então, daí a gente já consegue ter a dimensão, A bacia amazônica, que é sempre muito falada, sempre muito apresentada, obviamente, pelas suas características e pela floresta amazônica, E o Rio Paraná, ele tem uma grande importância, o Rio Paraná, como ele propriamente dito, ele tem uma importância porque o uso da água, os usos múltiplos da água dele, que tornam ele tão importante. O uso para geração de energia elétrica, para recreação e lazer, para indústria, para abastecimento de água das cidades, irrigação. Então, isso tudo faz com que o Rio Paraná e a bacia hidrográfica dele como um todo tenham uma grande importância, A bacia hidrográfica do Rio Paraná, ela é responsável por drenar praticamente 10% do território nacional. Então, aí a gente já vê a dimensão. E outra, está dentro das áreas altamente produtivas, tanto industrial quanto agrícola, por exemplo, que é o Sudeste, o Centro-Oeste, e o Sul do Brasil. Então, quando a gente pensa nessa dimensão a nível Brasil, nível América do Sul, ela ganha um destaque muito grande. Então, o potencial energético, o potencial econômico desse rio faz com que ele ganhe tamanha importância para nós do Brasil e nós aqui da América do Sul. Então, se eu pudesse elencar a grande importância, está justamente por isso, pela capacidade da possibilidade de usar a água, que é uma situação que é usar a água para fins econômicos. Então, acho que é isso que leva a ser tão importante. E, professor, tendo em vista essa pesquisa que foi feita em parceria com a ONG Paraná, essa travessia, qual foi a motivação principal que levou a essa pesquisa? Olha, Sucena, foi uma experiência muito interessante para nós aqui da universidade, para nós que somos pesquisadores, abrindo outras possibilidades, outros tipos de parceria, Já vem alguns anos acontecendo isso no Brasil, a grande atuação, a brilhante atuação de muitas organizações não governamentais, que vem atuando justamente, se cooperando, e atuando junto com a universidade, hoje em dia, e outros centros de pesquisa, na busca de conhecer os sistemas naturais, assim como, por exemplo, o Rio Paraná, dentre outros rios no Brasil. Então, quando o Rafael Primos, que é um dos
dos diretores da ONG, né, a Rio Paraná, entrou em contato conosco da possibilidade da gente realizar uma pesquisa em parceria sobre o Rio Paraná. Isso chamou muito a nossa atenção, né, desse contato, né, da ONG, buscando essa parceria junto à universidade. Para nós, está sendo uma das primeiras experiências, aí depois disso já surgiram outras aqui de outras pesquisas com as organizações não governamentais, e junto também, né, que a ONG Rio Paraná já estava em contato com o pessoal, com o Marcelo Figueiral, que é da Travessia do Bem, né, e todo o grupo da Travessia do Bem, que queriam realizar essa travessia, né, iriam navegar o Rio Paraná em território nacional, né, seus 800 quilômetros aproximadamente de Rio Paraná, né, quando começa aqui o que nós chamamos de início do Rio Paraná, da confluência do Rio Paranaíba e o Rio... Fugiu agora o nome. Gente. O Rio Paranaíba e o Rio Grande, desculpa, que o Rio Grande faz a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Então começa-se o Rio Paraná. Então o pessoal da Travessia do Bem iria fazer essa descida, né, de todo o Rio Paraná, relatando, documentando a situação do Rio Paraná, que esse ano chamou a atenção novamente, né, outro momento de diminuição das chuvas, então a vazão dos rios diminuíram, então foi uma oportunidade que eles tiveram de documentar essa travessia, né, essa descida do Rio Paraná no território nacional, ou nas divisas, né, internacionais também, e junto com a ONG Rio Paraná, que fez esse contato conosco e abriu essa possibilidade, né, essa condição de nós podermos realizar uma pesquisa, né, que até então foi assim, vou dizer de última hora, porque houve um planejamento, nós nos organizamos, mas abriu uma perspectiva que nós não tínhamos até então, né? Algumas dificuldades financeiras que as universidades sempre passam, órgãos de pesquisa, o fomento não é algo não é tão generoso ainda no Brasil, a gente precisa ainda de mais recursos. Então, essa parceria possibilitou que a gente realizasse, portanto, essa pesquisa da análise, né, de um dos parâmetros de dinâmica fluvial, né, de característica dos rios, nesse caso do Rio Paraná. Então, quando a ONG, né, viu o Rafael, entra em contato conosco aqui na universidade, mostrando para a gente essa possibilidade de haver coletas ao longo desse... e aproveitar a oportunidade que o pessoal da Travessia do Bem iria fazer essa navegação pelo Rio Paraná, prontamente a gente viu uma ótima possibilidade, né, uma oportunidade maravilhosa, né, de fazer uma coleta sistemática, né, contínua do Rio Paraná, que talvez a gente não teria condições de fazer tão breve, né? E aí, ao mesmo tempo, abre-se a possibilidade agora de uma continuidade da pesquisa, que eu acho que esse é um dos pontos importantes da pesquisa, né? A gente faz as coletas, a gente realiza um trabalho num determinado ponto, num determinado momento do ano, e é necessário fazer uma repetição, né? É necessário fazer uma coleta contínua, né? Fazer o acompanhamento, que isso que é uma das pontos importantes. Então, a pesquisa surge a partir desse momento, Sucena, dessa relação aí, desse contato da ONG, né, que visualizou essa possibilidade e entrou em contato conosco na universidade para a gente poder desenvolver essa atividade. Eles preocupados, uma ONG que está relacionada com a questão da qualidade do Rio Paraná, né, entendendo a sua importância, mas sabendo também que é necessário a gente conservar esse sistema, né, que ele é tão importante, então é necessário um nível de conservação e de cuidado com ele. Bom, agora a gente vai entrar na pesquisa. Sim. O que a pesquisa apurou, professor, né? Quais são os principais resultados, né? E o senhor explicar um pouquinho como é que foi a dinâmica, né? Quantas coletas ocorreram, né? Para vocês chegarem a esses resultados. Sim. Então, Sucena, foi da seguinte forma que nós montamos a atividade. Quando nós tivemos reuniões com a ONG e com o pessoal da Travessia do Bem, justamente para a gente saber como é que seria a dinâmica da descida do rio e para a gente enquadrar com uma metodologia que fosse compatível com os parâmetros científicos e que a gente pudesse ter níveis de comparação com outros trabalhos já realizados no Rio Paraná, né? O Rio Paraná tem um trecho dele, especificamente entre Porto Primavera, né, a hidrelétrica de Porto Primavera, até Guaíra,
que é onde aproximadamente começa o lago, né, o represamento da hidrelétrica de Itaipu. Então, é um trecho muito já trabalhado pela Universidade Estadual de Maringá, então o pessoal já tem muitos trabalhos ali na área, só que outros trechos não tem muitos trabalhos, até por conta justamente do represamento das hidrelétricas, né, porque as hidrelétricas, elas alteraram completamente o sistema natural. Então, alguma coisa próximo do que é a dinâmica natural do Rio Paraná, ela está nesse trecho, que é uns 200 quilômetros dos 800 aí de território nacional, o restante está tudo represado, né? Então, o que a gente queria saber é entender também como é que está a questão do transporte de sedimento, porque é isso que foi o nosso trabalho, né? O trabalho que a gente propôs, então, para encaixar com o pessoal da Travessia do Bem, também para não atrapalhar a dinâmica deles, foi fazer o quê? Coletas de água para a gente analisar o sedimento em suspensão, porque o rio, ao longo do seu percurso, né, a energia do rio, ela é capaz de transportar sedimentos, né, tanto inorgânicos quanto orgânicos que estão na água, né, em suspensão na água, e o rio também transporta sedimento no fundo, né, que são as areias, o material mais pesado, o rio transporta no fundo, no seu leito. Mas não daria para encaixar a coleta dos dois, e a gente optou, então, para garantir a realização dessa pesquisa, seria fazer a coleta das águas. Então, o pessoal da Travessia do Bem levou um mapa e os pontos em GPS, que nós definimos aqui no laboratório, junto com um grupo de pesquisa. Nós definimos alguns pontos para eles coletarem, que a gente considerava interessante, pontos que estavam a montante e a jusante das hidrelétricas, próximas de alguns afluentes do Rio Paraná, que são grandes tributários de sedimento. Então, para a gente também buscar essa relação e entender como é que estavam a chegada de sedimento dos rios. Então, basicamente, foi o seguinte: preparamos um mapa com os pontos em GPS para o pessoal da Travessia do Bem, no qual eles fariam a coleta ao longo da descida. Então, eles fizeram uma descida de montante para jusante, né? Iniciaram aqui no estado de Mato Grosso do Sul, bem no comecinho do Rio Paraná, e foram até o lago de Itaipu, né? Chegaram ali até próximo da hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Então, nós organizamos esse material. Após alguns momentos do trecho, a gente encontrou com o pessoal da Travessia do Bem para coletar as águas e armazenar elas no refrigerador, né? Para ficarem conservadas, até depois para a gente poder rodar aqui no laboratório as análises. Então, foram feitas as coletas com as garrafinhas de água, foram sendo armazenadas, e depois lá em Foz do Iguaçu nós nos encontramos, fizemos a última coleta, conversamos um pouquinho lá com o pessoal e voltamos para o laboratório para a gente fazer análise. E análise, Sucena, nada mais é do que a gente pegar a água, passar por um filtro, né, um microfiltro de fibra de vidro, onde o volume de água é passado por esse filtro e o sedimento fica aprisionado no filtro. E a gente tem o peso desse filtro antes e o peso do filtro após. Então, a gente consegue estimar a carga de sedimento em cima de um volume de água. E depois disso, a gente consegue converter para miligramas por litros, que é o padrão que é utilizado aí nas pesquisas sobre sedimento em suspensão. E depois disso, a gente comparou com outras literaturas, outras pesquisas realizadas no Rio Paraná, para a gente entender como é que estava na atualidade, nessa atual conjuntura, mesmo com baixos volumes de água, para ver como é que estava a dinâmica de transporte de sedimento em suspensão, né? Então, é isso. E para a gente também poder comparar, a gente pegou os dados da vazão média do mês de setembro, que é quando foi feita a coleta, foi no mês de setembro agora, de 2021. Então, foram 23 amostras coletadas ao longo do Rio Paraná no mês de setembro, e a gente usou os dados de vazão das hidrelétricas, de Ilha Solteira, de Jupiá, aqui em Três Lagoas, de Porto Primavera e de Itaipu também, para a gente ter uma ideia da vazão dessas hidrelétricas, né? Dentro a vazão das hidrelétricas estão disponíveis, é dado público que fica no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, da ONS. Então, a gente consegue ter esses dados públicos lá, e agora a gente consegue comparar. E a nossa proposta agora, Sucena, junto à ONG Rio Paraná,
nós vamos ver se a gente consegue recurso financeiro para realizar essa segunda etapa, que seria a coleta também dos sedimentos nos mesmos pontos, agora no período de maior vazão, né? Agora começa o período chuvoso, estamos esperando começar o período chuvoso também, porque ainda está difícil aqui, pelo menos aqui na calha do Rio Paraná, as chuvas começaram basicamente essa semana, né? Agora em dezembro, porque tá um período muito seco, ainda poucas chuvas, mas agora a ideia é que a gente repita essa coleta nos mesmos pontos para a gente ter também uma comparação de como que está a contribuição e como que está a dinâmica de transporte de sedimentos do Rio Paraná. E é importante ressaltar, sabe, Sucena, que outras pesquisas são necessárias serem feitas do Rio Paraná, como de qualidade de água, que é um outro parâmetro, porque, na verdade, a gente está vendo a qualidade, não seria bem a qualidade, mas seria a característica desse sistema fluvial, principalmente que é um rio com barragens, né, que é uma discussão ampla que se já tem no Brasil, porque há interesses de serem feitas outras hidrelétricas ou outras PCHs, né, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Enfim, é importante nós entendermos os sistemas fluviais em relação à característica do sedimento, a capacidade de transporte de sedimentos. A gente precisa conhecer os sistemas naturais para a gente poder fazer uma intervenção que muitas vezes ocorre com o menor prejuízo possível, né? E, professor, quais sedimentos, né, foram encontrados, né, para a gente entender e o que isso equivale quando a gente fala da saúde dos recursos hídricos, né? São prejudiciais, não são, né? O que o senhor poderia explicar para a gente? Sim. Do ponto de vista dos sedimentos em suspensão, normalmente, quando é inorgânico, é a partícula mais fina, né, que nós chamamos do silt da argila, que é a menor partícula, né, que elas são invisíveis a olho nu. Então, de todas as coletas, né, não foram encontradas areias, porque areia, num sedimento de suspensão, teria que ser um rio com uma energia muito maior, então seria uma outra dinâmica que não é característica do Rio Paraná, né, nos pontos trabalhados. Então, o material encontrado é silt e argila, e também material orgânico, né, que é material de decomposição que desce ao longo dos rios, porque os afluentes, tem a vegetação, tem a parte também, o problema também das erosões, né, que leva material, além do inorgânico, leva material orgânico também. Então, nos sedimentos, basicamente, o que foi encontrado? Silt, argila e matéria orgânica, essas de decomposição, né? Do ponto de vista também da turbidez da água, vamos colocar da coloração da água, né? A grande parte do Rio Paraná, durante do trecho analisado, ele é de uma água muito clara, né? Tem uma translucidez elevada, justamente por quê? Porque nós temos as hidrelétricas. Então, o que a gente tira de aprendizado disso, que corrobora com os trabalhos também já realizados. Então, a gente também teve esse cuidado de comparar com outras atividades e entender esse sedimento, né? Então, quando a gente pensa da qualidade do rio, sabe, Sucena, dos processos que nós chamamos de geomorfologia fluvial, os processos, a dinâmica, né, de transporte, erosão e deposição de um rio, que é as atividades que o rio executa diariamente, está erodindo, transportando, depositando, o que a gente consegue entender? Que esse Rio Paraná, essa translucidez da água, essa água ser bem clara, está justamente associada ao quê? Às barragens. Então, o que as barragens ocasionam, né? As hidrelétricas como um todo e as barragens ocasionam? Ela ocasiona a retenção de sedimento. Como grande parte do rio, ele passa por um processo de represamento, né? Porque tem a barragem, forma uma represa, e essa represa, ela faz com que a velocidade da água diminua. E aí grande parte dos sedimentos ficam retidos no pré-barragem, na represa. Então, as barragens alteram o sistema natural justamente por conta desse efeito, né, que é construir um lago onde num sistema natural, antigamente isso não existia, né? Nós estamos falando aí de um rio que tinha o seu canal natural por volta de 1 quilômetro. O Rio Paraná é um rio largo, o Rio Paraná, do ponto de vista das áreas próximas do natural, de 1 quilômetro e alguma coisa, né, mais ou menos isso.
e ele passou a ter 11 quilômetros, 12 quilômetros de largura. Então, isso a largura sem contar o tamanho do lago longitudinalmente, né? Então, esse processo faz com que as barragens alterem a velocidade da água, fazendo com que essa água com menor velocidade, os sedimentos diminuam. Do ponto de vista do lazer, ficou uma maravilha para várias áreas de várias cidades, né? Porque as águas ficaram clarinhas, então as pessoas gostam daquela água que você consegue, pelo menos nas margens, ver o fundo, então para recreação, para tudo mais, é muito importante. Agora, para o sistema, né, para o rio propriamente dito, não é a melhor opção, porque você muda as características desse rio, né, justamente por conta do barramento. E o resultado da pesquisa mostra muito isso. Claramente, a translucidez da água, né, está associada, né, à diminuição do volume de sedimento por miligrama por litro reduzido, né, mostra justamente o efeito do barramento das águas. E, será que isso está relacionado ao menor volume de água, porque nós estamos num período de seca? Não. Pelas pesquisas que eu comparei os dados, houve uma correlação muito semelhante do período de estiagens comuns, né, do período seco de outros anos, com o período que nós com a situação que nós encontramos agora, né? Até porque, Sucena, agora quem controla o volume da água não é mais o rio, não são mais as chuvas no Rio Paraná, né? É justamente o homem, porque ele que abre e fecha a vazão do rio, né? Então há um controle, então essa intervenção humana é muito clara dentro dos rios com barragens igual o Rio Paraná. Agora é importante anotar que o trecho ali que está entre Porto Primavera e Guaíra, aproximadamente, que é o trecho onde o rio demonstra suas características próximo do natural, né, onde tem os depósitos, as suas ilhas, enfim, de como o rio deveria de ser ao longo dele todo, né, é onde a gente conseguiu encontrar, identificou as maiores taxas de sedimento em transporte, justamente, por exemplo, próximo da foz do rio Iguatemi e do rio Amambai, né? São dois rios que levam muitos sedimentos, que drenam ali as áreas da agricultura de Mato Grosso do sul do Mato Grosso do Sul, né? Uma área altamente agricultável, né? De grãos, principalmente. Então, nas imagens satélites é possível até ver a pluma de sedimento dentro do Rio Paraná, e foi importante mostrar que aquele trecho do Rio Paraná ainda tem um transporte de sedimento um pouco mais elevado, porque não é o trecho barrado. E enquanto nas áreas onde a gente tem as barragens, né, as represas das hidrelétricas, o volume de sedimento é reduzido. Então, ele tem reduzido, e principalmente após as barragens, né, onde há a retenção do sedimento ali durante a barragem. E o Pós é um exemplo muito legal para quem tiver oportunidade. Aqui em Três Lagoas, após a barragem do Jupiá, né, aqui em frente entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, justamente a jusante da barragem, a água é de uma translucidez assim muito grande. Pessoal que faz mergulho, flutuação, porque a água é muito clarinha, ela é translúcida, justamente mostrando a retenção de sedimento nas hidrelétricas, na barragem, né? E, professor, quando o senhor fala assim dos cursos naturais, né? Porque é uma dinâmica, né? Toda própria, né? E aí tem a ictiofauna também, né? Que é própria dessa região, né? Que depende de todos esses fluxos, né? O que compromete, tendo em vista que as barragens elas modificam, né? Essa característica, por exemplo, para a ictiofauna. Sim. O que o senhor poderia dar como exemplo? Olha, eu não sou um especialista da área, mas a gente faz algumas leituras para poder correlacionar justamente o que nós conseguimos identificar desses sistemas naturais e pode impactar na ictiofauna. Mas poderia citar dois exemplos assim que acho que são mais claros. Existem peixes, né, que eles, por exemplo, preferem águas um pouco mais turvas, outros menos turvas, então você tem uma mudança, né, dessa tonalidade da água por conta do barramento, você tem alteração da profundidade do rio, porque o rio passa a ter profundidades
muito maiores, porque o represamento eleva o nível da água, né, obviamente. E também, mas o principal que é trazido na literatura é o processo de desova dos peixes, né, que é a subida dos peixes, e eles encontram muitas vezes as hidrelétricas, né, que uma determinada espécie às vezes precisa de subir mais quilômetros, e dentro desses quilômetros encontra a hidrelétrica. Então, em algumas hidrelétricas foram feitas aquelas escadas para os peixes poderem subir e atravessar, mas poucas hidrelétricas ainda, principalmente as hidrelétricas mais antigas, elas não tinham essas tecnologias, né? Então, um pouquinho que a gente sabe, porque um pouquinho da leitura e experiência com alguns colegas, até aqui mesmo do campus de Três Lagoas, que trabalham com ictiofauna, esse é o aspecto, né? E um outro que ocorreu foi a utilização de peixes exóticos, que foram introduzidos numa ideia de repovoamento dos peixes, né, aqui do Rio Paraná, né? Então, isso é uma questão bem séria, porque quando você coloca peixes exóticos, muitos deles hoje, né, um exemplo grande é o tucunaré, que é um peixe amazônico, foi introduzido, e ele é um peixe que preda muitas outras espécies que são nativas aqui da bacia do Paraná. Então, esse é um dos problemas que são identificados, né? Basicamente, o que a gente conhece de leitura. E, professor, o senhor citou a questão, principalmente aí da região, né, do Mato Grosso do Sul, a agricultura. Esse carreamento, né, no caso da parte agricultável para as águas, também infere a questão dos agrotóxicos? Sim, Suciane. Então, aí, dois pontos que é bem legal, que a gente acho que é importante falar. Nós aqui não trabalhamos diretamente com qualidade de água. A ideia nossa agora é fazer uma parceria com os colegas aqui. Nós temos algumas discussões para justamente trabalhar nessa temática, porque é uma temática muito importante, né? Estavam vendo nos noticiários agora, por exemplo, o mercúrio na bacia amazônica, um problema gigantesco, né? Nós já sabemos disso há décadas, né, Luciana? Não é algo novo, né? Mas tem um grupo de colegas que trabalham na Unesp, por exemplo, de Presidente Prudente, no curso de Geografia, que estão trabalhando justamente na questão dos recursos hídricos, né? E a qualidade da água desses recursos hídricos no estado de São Paulo, que são rios que são drenados para o Rio Paraná também, que é justamente entender o acúmulo, né, ou a existência de agrotóxico nas águas, derivado de agrotóxico da cana, né, que é um exemplo aqui no exemplo do estado de São Paulo. No caso de Mato Grosso do Sul, a gente tem a questão do agrotóxico associado à produção de grãos, né, que está mais relacionado ao sul do estado, e aqui mais ao leste do estado nós temos a questão da silvicultura, né, a área de plantio de eucalipto vem crescendo em grande parte do estado, principalmente aqui na parte leste do estado. Então, sim, Sucena, os dados que nós temos encontrados, o que o pessoal tem pesquisado, tem encontrado muito agrotóxico na água. Isso é ruim porque parte dessas águas, né, muitas partes dessas águas são utilizadas para abastecimento das cidades. Então, isso é um problema, tá? E esse é um ponto. E o outro que é a questão do sedimento, sabe, Sucena? Então, o que acontece? Há um estudo, por exemplo, quando vai ser construída uma hidrelétrica, uma PCH, né, uma pequena central hidrelétrica, justamente da vida útil dela em relação à quantidade de sedimento que chega até esse rio. Então, são feitos estudos e há uma estimativa de durabilidade de uma hidrelétrica, alguma coisa como isso. Mas, ao longo dos anos, principalmente nas últimas, vamos colocar aí 5 décadas já, foi se intensificando muito a agricultura. E qual que é o problema disso? Que aqui, para mim e para nós que trabalhamos com a dinâmica dos rios, né, do ponto de vista aí físico, vamos dizer, por conta do sedimento, é um grande problema as taxas, né, que estão aumentando de sedimento dentro dos rios, que são taxas que estão sendo aumentadas, não é porque o rio está se modificando, mas porque a nossa intervenção nas áreas mais elevadas dos planaltos, com uma produção agrícola, sem um cuidado com o solo, no sentido de curva de nível, ou terraceamentos, técnicas, né, para diminuir os processos erosivos, nós estamos aumentando
voluptuosamente a quantidade de sedimento para os rios. Então, e quando a gente se discute, a sociedade fala, o rio está sendo assoreado, né? Que é o processo, o quê? O que é o assoreamento? Nada mais é do que a quantidade de sedimento, né, desse solo que está sendo trazido, né, das partes mais altas para dentro dos rios, é maior do que a capacidade desse rio de retirar. Então, quando esse rio não tem capacidade de retirar, ele faz o quê? Ele fica assoreado, né? Quando a gente começa a ver aquelas areias. E isso está fazendo com que, Sucena, nós estamos perdendo volumes de água em superfície, águas que estavam na superfície, elas estão desaparecendo. Justamente porque o carreamento do sedimento desses solos que não estão sendo cuidados, né, não estão tendo técnicas de manejo adequado e de conservação, está sendo levado muito sedimento para dentro dos canais. E esses canais não estão tendo capacidade de retirar esse material que está sendo levado. Então, nascentes estão sendo cobertas por sedimento e isso não tem volta, porque o rio teria que mudar vários processos para ele dar conta sozinho de resolver isso. Nós temos um exemplo aqui, em Três Lagoas, um rio que é afluente do Rio Paraná, por conta da forma inadequada de tratar as águas superficiais, as águas de chuva da cidade de Três Lagoas. Tem um rio aqui que trecho dele, a água superficial já sumiu. Trecho dele, a água não existe. Por quê? Porque todo o sedimento que foi trazido pela cidade foi despejado num determinado ponto onde o rio não deu conta de retirar os sedimentos. O que acontece? Tem um trecho que o rio não tem água. Então, ele tem água num trecho, no outro trecho ele não tem água, depois ele volta a ter água novamente. Então, isso mostra que tanto o descaso com as águas pluviais das cidades e na partes agrícolas, né? Então, nós estamos levando para dentro dos rios não só volumes elevados de sedimento, mas também de agrotóxicos. Aí que foi uma outra questão interessante da pesquisa, porque ao longo da travessia nós pedimos para o pessoal ir relatando, igual eles já estavam relatando, identificando, tirando fotos, e alguns pontos que eles verificaram, Fred, a gente achou um local interessante que vocês poderiam trabalhar lá, a gente parece que sentiu um odor diferente em tal ponto. Então, agora, a ideia é que a gente possa continuar e agora fazendo trabalhos específicos em alguns pontos que pareçam ser mais importantes para a gente continuar. E aí que está, né, Cena? Nós temos que entender agora não somente o rio como da forma natural, mas nós temos que entender o rio já com a sua intervenção. Então, como que a sociedade está intervindo nos sistemas hídricos, né, para a gente já pensar de como que nós temos que já atuar para diminuir qualquer prejuízo ou já pensar na prevenção, né, ou pensar já como é que vai ser como vamos corrigir o problema, né, basicamente isso. Professora, a gente está chegando aos momentos finais, né, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações, né, e o quanto é importante, né, a ciência tá executando esse trabalho, né, como o senhor mesmo falou, né, junto com o terceiro setor, enfim, com a sociedade civil organizada, né? Sim. Qual o recado que o senhor dá, né, para a gente aqui com essa pesquisa? Bom, Sucena, a primeira parte que eu quero deixar é a importância do seu trabalho, como de outros colegas como você, que estão aí para divulgar resultados da ciência, né? É importante que a gente faça uma ciência independente, né? Nós não estamos atrelados a nenhum poder econômico, nós estamos aqui para realizar nosso trabalho sério, com parâmetros científicos internacionais que são reconhecidos, né? Justamente para não se abrir discussão. A discussão existe, mas a discussão fica justamente nos detalhes da ciência, né? Mas para que a gente precise apresentar esses dados para a sociedade. Muitas vezes nós realizamos os trabalhos científicos e eles vão para as grandes revistas ou as revistas internacionais ou as revistas nacionais e nem sempre isso chega na sociedade, que é onde nós temos o papel e obrigação de levar a ciência nacional, o conhecimento nosso, justamente para a população brasileira e do mundo todo, né? Obviamente, acho que todo mundo tem que entender como que as coisas funcionam. Então, nós pesquisadores, professores ou não, né, pesquisadores de instituições de pesquisa, nós estamos trabalhando para o Brasil, né, e para a nossa sociedade. Acho que isso é o ponto, que é o recado que é importante. Então, agradeço, Sucena, pelo seu trabalho, o seu material riquíssimo, né, então,
Quero também agradecer a todo mundo que for assistir depois essa nossa conversa. Espero que a gente nós podemos ter outras. Quero dizer que a ciência no Brasil, enfim, algumas vezes esses últimos anos foi colocada em xeque, né, foi questionada, mas nós continuamos trabalhando firme e forte e sério pelo nosso trabalho. Acho que mais do que nunca também preciso agradecer muito o pessoal da ONG Rio Paraná, através do Rafael, então foi muito importante esse contato, e depois disso já vislumbrei outras questões, outras possibilidades, nós estamos trabalhando com outras parcerias já, com outras ONGs em outras áreas aqui do Mato Grosso do Sul. Agradecer também em nome do Marcelo Figueiral e da Carol, que também que colaborou na coleta, principalmente. Agradecer muito eles que são da Travessia do Bem, e toda a equipe deles, pessoal sensacional, não tenho o que dizer deles, foram muito atenciosos, solícitos e super empenhados na causa, aí, então foi muito importante isso. E agradecer também a universidade que pôde oferecer, nós aqui, principalmente do campus de Três Lagoas, oferecer veículo para a gente poder buscar as amostras, né? O básico que ela conseguiu fazer, porque nós não tínhamos recursos carimbados para essa atividade, surgiu, mas eles toparam, então eu agradecer também à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em especial o campus de Três Lagoas, e deixar também depois, alguém que tiver interesse em algumas pesquisas que a gente possa contribuir aqui no campus de Três Lagoas, no curso de Geografia, de graduação e pós-graduação, ficamos à disposição e ficamos muito contentes e felizes por poder estar contribuindo e apresentando um pouquinho do que a gente faz aqui, nossas informações para a sociedade brasileira. Gratidão, professor.